Eu te garanto que todo o conteúdo que estava escrito no Reviver Centro já existia em vigor com leis e decretos desde 78. Tá? Todos os pontos levantados pelo Reviver Centro, que hoje estão condensados naquela legislação implementada de 2009, elas já eram legislações aplicáveis dentro da região do centro. Inclusive, naquela região do Sagas, os incentivos fiscais de isenção de ISS, IPTU e dívida ativa, que era dado por uma lei complementar dada pelo povo. Então, desde 78, o Rio de Janeiro tenta trazer a habitação para o centro e não consegue. Por quê? Porque talvez desde 78, a nossa cidade ela vem caindo cada vez mais. Os investimentos estão saindo. E a gente aqui dando uma discussão se o mercado está ganhando dinheiro, se o mercado não está ganhando dinheiro, se o centro está caro, se o centro está barato, se a habitação é de 17 metros, se a habitação tem que ser de 3 quartos. A habitação é colocada pelo mercado e também tem que ser colocada pelo poder público. Pelo poder público, ele é colocado e as pessoas adquirem isso. Mas o mercado, ele coloca a venda. Ninguém é obrigado a morar nos 17 metros. Assim como em São Paulo, existem habitações de 10 metros, que ninguém é obrigado a estar vivenciando aquilo. O incorporador ele pode desenvolver todo um processo para montar um negócio, para estruturar um negócio, pagar arquiteto, pagar contrapartida, pagar investimento, pagar uma porção de coisa e não vender nada. E tomar um prejuízo como foi o caso dos Caruas, onde o cara tomou um prejuízo enorme ali dentro. Tá? O que eu acho importante é um prejuízo gigantesco. É o prêmio da DEM. Gigantesco. Mas o prêmio da DEM não significa nada. Eu ganhei prêmio da DEM e isso não quer dizer nada. Então, é assim. O que eu acho é o seguinte. Quando Todos os sentimentos, todos os lançamentos são premiados, não é? não, nem todos. Não. Alguns são concorrentes. São. Eles são premiados de uma maneira ou de outra. O que eu acho é o seguinte, o Reviver Centro ele trouxe poucos pontos de novidade com relação à legislação que era aplicada. A gente já podia fazer conversão de sala comercial, a gente já podia ter estudos, a gente já podia ter unidade de 17 metros, a gente já podia... Não, o que eu estou trazendo é o seguinte, pontos que vieram de novidade do Reviver Centro: locação social, moradia assistida, e nem a questão da assistência técnica e melhoria habitacional, que era uma lei da Maéria, que já existia, começou a ser aplicada. Então, quando a gente tem a operação interligada, que vem para tentar criar um balanço, e aí eu comprovo para vocês, através de balanços financeiros das empresas, que o retrofit é um problema para executar no centro, não só pelo custo. Tá? Por quê? Porque os projetos no centro eles foram quase exclusivamente desenvolvidos para serem mais corporativos. E lajes corporativas, elas não têm uma configuração de virar unidades habitacionais. Por quê? Porque lajes corporativas do centro, elas têm influência das áreas coletivas do centro, e elas têm 30 metros de profundidade. E aí, quando você pega uma laje de 30 metros de profundidade, e você vai colocar uma circulação no meio de 2 metros, o que sobra são 14 metros para um lado, 14 metros para o outro. Não dá para fazer uma habitação de qualidade com 14 metros de profundidade. Não dá para fazer. Oi? Queria saber, então, o que faz. Mas não se faz. Quais os retrofits que foram lançados? Os retrofits que foram lançados foi de 2 hotéis que tinham configurações para ser unidades habitacionais e os projetos que foram lançados do zero, que é o Arca 1140, o projeto da Brugger. Os retrofits que foram lançados verdadeiramente são retrofits baseados em hotel e salas comerciais que foram sendo disponíveis. Os corporativos, eles não estão sendo priorizados. Não, era do zero. Esse projeto foi do zero. Ele não foi do zero. Então, chegou o momento, ao invés de a gente ficar criticando o mercado, criticando a operação interligada, talvez a gente tentar fazer com que a operação interligada, ao invés de ela produzir uma contrapartida para ser usada em outro lugar, obrigatoriamente, beleza, você tem uma operação interligada, você pode usar em outro lugar. Pode mitigar o lugar, talvez não podendo um pouco, as críticas estão acontecendo em relação ao 2, mas beleza, mas para você colocar em outro lugar, você tem que produzir tantas aplicações sociais no seu empreendimento. Aí sim a gente vai estar falando de uma maneira concreta. Porque senão a gente vai ficar queimando o mercado. Mas o Reviver diz que moradia assistida, que locação social é vinculada ao mercado privado, que esse ganha mais 30% de bônus na operação interligada,
Mas por que fazer isso? Por que não produzir? Então, olha só, Nova York é assim, você faz um empreendimento, dentro desse empreendimento, uma região de desenvolvimento, 10% dessas habitações são obrigatoriamente vinculadas à habitação social. E lá ainda tem um sorteio, porque não é nem um técnico, pode ser a cobertura, pode ser sorteado para ser o negócio. Então, por que não pensar em soluções como essa? O que eu não queria, gente, desculpe assim me estender, é evitar essa discussão entre poder público, mercado e sociedade. Porque, no final das contas, o mercado ele vai produzir habitação, o mercado ele vai gerar emprego, o empregado vai ter capacidade financeira de comprar essas unidades, e, cara, é um ciclo que não tem fim. Se o mercado não produz, não tem contratação de mão de obra, não tem contratação de mão de obra, não tem compra de unidade. E aí vira um ciclo que só lança e nada acontece. E aí a nossa cidade, gente, cada vez mais vai para água abaixo. E eu acho que chegou o momento da gente botar essa curva para cima, porque acho que para baixo não dá mais. Sinceramente, não dá mais. E aí envolve grupo, envolve organização, envolve segurança pública. Eu acho que a gente tem que estar unido para tentar trazer de volta o Rio de Janeiro para o pioneirismo, porque assim, não dá mais para a gente só ouvir problemática, crítica, e as coisas não evoluem. Entendeu? Existem defeitos? Existem. Todas as legislações têm problemas. Mas a gente tem que tentar olhar com outros olhos para tentar arrumar soluções para isso. Tá? É isso, desculpa. Questão de encaminhamento. Não, só para encaminhar como, assim, eu acho que a gente está fazendo avaliação, mas em algum momento, como a Cristiane apontou, a gente vai ter que chegar, e aí? Né? A gente podia fazer uma rodada de avaliação, por exemplo, mas, de repente, na segunda parte... A gente pretende fazer um documento? Fazer... Não, isso aí. A gente vai ter que se posicionar em relação ao Reviver 2. Deixa eu chegar no final para a gente ver. Essa rodada. Por enquanto, a gente tem o Lucas, a Isabel, a Sandra e a Marcela Espírito. A câmera está ligada agora, gente. O microfone está ligado. Temos uma violência que não é comum. Eu queria esclarecer aqui uma coisa. Nós pedimos essa reunião extraordinária, as manifestações que houve, porque a crítica que nós fazemos é que o projeto não tenha passado por nós cumprir antes de ir para a Câmara. Isso que você está dizendo, se tivesse passado antes, talvez houvesse outras propostas daqui que sairiam daqui. Isso não aconteceu. É por isso que a gente está criticando. Não foi ouvida o concurso antes de mandar para a Câmara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se realmente o objetivo era atender a população de 0 a 3, tá? Era isso que tinha que ser proposto em primeiríssimo lugar pela prefeitura. E depois a gente sabe que eu trabalhei anos, como você sabe, na Secretaria da Habitação, a história das novas alternativas. O próprio Oscar Fajato ganhou um dos editais do Novas Alternativas, então sabia que aquilo era possível de ser feito, era para a população de baixa renda, e nada disso saiu da prefeitura. Nenhuma proposta em cima a imóveis municipais no centro, há já muita literatura em cima disso, há ocupações. Então, é isso que a gente critica, gente. A locação social, a própria prefeitura tem que mostrar o que vai fazer. Tem que se articular com a Secretaria que vai ter que fazer isso, com a Secretaria da Assistência Social. Não é pôr um artigo na lei e não se articular com as outras, que aí é fácil. E aí vai fazendo a parte que consegue tocar e o objetivo principal, que era essa população, não é atendido. Enfim, já falei demais, passa adiante. Elas fizeram tudo isso, ó. Mas nós temos que participar. Só isso. O que houve foi faltou a arrecadação da cidade. A população fazer também saiu. Olha só, é o Lucas. Boa tarde. Aqui que eu estava anotando aqui as coisas. Tem uma coisa parecida com o que a Isabel colocou sobre
objetivos, né, do programa, né? Então, é importante a gente até resgatar, porque dentro do processo legislativo foi proposto, por exemplo, pela Defensoria, no Núcleo de Terra, a demarcação de 50 eixos na área do centro, que eram ocupações que sim podem ser retrofitadas por outros mecanismos. Isso poderia ser uma estratégia de promoção de habitação de interesse social. Isso foi negado. Será que agora não é hora de reavaliar isso? Né? Consolidar essas ocupações do centro com regularização fundiária, melhorias habitacionais? Então, nem tudo precisa ser via mercado, né? Pode ser via autogestão, como a própria lei diz. Então, isso não foi colocado na reavaliação. É uma forma, né, de fato, habitar o centro. Sobre as propostas que foram colocadas e colocando que essa estruturação da gestora imobiliária pública ou privada, né, eu acho que ela atende ao programa de locação social. Assistência técnica, melhoria habitacional e autogestão não tem nada a ver com isso. Então, acho que isso pode ser um impeditivo para a locação social avançar. Dos outros três, imagino que não. E sobre esse programa, aí eu concordo com o que o Fernando colocou, tem que ter outros incentivos para a promoção de habitação, que seja a construção, como ele falou, e usar isso como contrapartida, mas o poder público não colocou nenhum terreno público, por exemplo, à disposição como se fosse uma contrapartida. O terreno público na própria região central. Então, pode ser uma contrapartida para a promoção de habitação de interesse social, de mercado conjunto e tudo mais. Então, existem outras soluções que não seja o fatiamento da cidade, o desplanejamento da operação interligada. Para que a gente aí depois, é óbvio, a gente vai fazer a crítica que estão vendendo, né, potencial construtivo à torre de direito sem a devida avaliação de impacto. Porque isso não foi apresentado. Aquela apresentação da SMDs que ele não fez depois foi enviada é uma vergonha. Não é uma avaliação de impacto de nada. Então, acho que a gente tem que continuar exigindo que tenha uma avaliação de impacto sobre todo o que significa todo esse potencial construtivo que está sendo colocado à disposição para a operação interligada. Aumentar a taxa de ocupação, gente, numa região frágil ambientalmente, na Barra, nessa situação que a gente vive, é inacreditável. E, por fim, aqui uma questão que eu acho que vale até resgatar a questão do plano diretor como um aprendizado. Aí, no caso, a SMTU fez a proposta daquela zona franco-urbanística na Avenida Brasil, e a Procuradoria se manifestou contrário. Voltou atrás, e a versão do PLC, né, que está na Câmara, não tem gabarito físico, né? E agora, os vereadores estão inventando a mesma ideia, porque devia ter conversado com o procurador, porque o procurador, no caso do plano diretor, não permitiu. Né? Acho que vale essa conversa interna, porque eu peguei aqui o parecer da Procuradoria, indicou o artigo da lei orgânica, dizendo que é ilegal esse tipo de proposta. Boa tarde. Eu não faço parte do concurso, mas eu assessoro o vereador Edson Santos. Assim, só em relação... assessoria, desculpa, você não é contrário, só que perto. Enfim, então, acho que em relação ao Rio Verde, né, o Rio Verde, ele nasceu num contexto político, né, que o governo federal estava fazendo grandes leilões, né, com entrega dos imóveis públicos, né. Então, eu lembro que até no lançamento do leilão aqui no Rio, né, tinha colocado já, acho que o prefeito, o governo federal, né, estavam juntos, né, nessa lógica, né, de entregar os imóveis públicos no mercado, para que os empreendimentos
do mercado e não na política anterior, né? Porque assim, eu sempre trabalhei com uma organização social, né, com a Rede Filial, e a gente produzia moradia por autogestão, né? E a grande diferença do governo do PT foi a diretriz estimuladora assim, que ele entrou, que era destinar os imóveis da União para a atração de interesse social, né? Então, a gente está retomando essa política e o RIVB está desconectado com a política nacional, né? Com o contexto nacional que a gente tem. Então, acho que é importante reconsiderar isso, né? Não só com os imóveis públicos da União, como do governo estadual e do município, né? Eu tenho dúvidas, que acho que eu conversei com uma técnica do imóvel da prefeitura, e ela comentou que a maior parte dos imóveis do município e talvez até da União, eles não estão na área central, estão na região portuária, né? Não sei se isso é real, né? Mas eu lembro que quando eu estava no BEM, existia um levantamento, eu não participei diretamente do plano de habitação, né? Que até está em massa, espaço do equipe, mas tinha um levantamento muito bom dos imóveis do município, né? Até mencionar as imóveis alternativos e tudo mais, e isso não coloca em consideração, né? Se conecta com o plano diretor, poderia delimitar esses imóveis como imóveis de vazio, né? De imóveis destinados para a atração de interesse social, como mareios, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso a gente não vê, né? Acho que não tem como falar de viver sem comentar com o plano diretor, até porque o viver é um erro, né? Ser discutido por fora do plano diretor, né? Até, né? Questões são definidas ali. E, enfim, agora a gente tem o governo federal que tem essa política de pensar nos mais pobres, né, pensar nessa população vulnerável que ocupa e muito centro, né? Então, assim, essas ocupações que o Lucas falou, né, essa política tem que ser vista, tem ocupações, né, dos grupos de movimento de moradia nacional, né, que acho que a gente tem um projeto de referência no centro, que é a ocupação Manuel Pombo, que é um projeto reconhecido nacionalmente como Minha Casa Minha Vida, para seguir, né, para ser referência para outros, né, que é a requalificação no órgão do INSS, né, que teve autogestão, né, eles agora estão trabalhando a questão, a lei da moradia, né, no espaço de trabalho, geração de renda, né, e fazem um serviço ali para o centro, né, algum ponto que vai ali para ser complementado, né, e, enfim, acho que tem que olhar não só para esses projetos, né, que a gente teremos na União já com concessão, né, para o projeto do governo Lula, isso na região portuária, no centro, né, e que quando a gente olha o PPA do município, ou a lei orçamentária, né, cada ano, eles nunca são considerados. A única coisa que a gente tem ali de moradia, né, no PPA do município, a produção operacional da área central, em 2024, 109 unidades, né, que até agora não houve execução orçamentária nenhuma para isso acontecer, né? Talvez tem que começar em 2022, em 2024 está pronto, não tem nada disso. Então, assim, de fato, acho que não existe vontade política dessa gestão para que, de fato, tenha uma política, né, junto com o governo centro, com toda a política orçamentária e tal, para ter a questão de interesse social. Eu acho que isso é algo que tem que ser reavaliado, né? Acho que até o próprio prefeito agora é aliado do governo federal. Então, eu acho que aqui a gente tem um potencial para desenvolver uma política de referência, né, para a aplicação de interesse social, para a moradia em área central, e o Viver Centro acho que é uma forma para isso, só para ter uma chance, né? Porque está olhando mais para entregar potencial construtivo para outros bairros, para então incentivar a ocupação do centro, mas também nem tão, né, assim, tem poucas operações interligadas, e isso não está levando moradia para quem tem um perfil e vontade de morar no centro, né? Quem leva 2, 3 horas para chegar na casa dela, morar no centro com um valor acessível, subsidiado, né, com diversas faixas, né? Não esquecendo que a maior parte da déficit habitacional está nos 80% da faixa 1, né, e acho que essa tem que ser vista, mas eu acho que é importante que tenha essa diversidade também, né? Mas acho que isso a gente tem que estar pensando também, né? De como que viabiliza. Só um minutinho, né? Então, assim, acho que além desses projetos que são referências, né, com movimentos nacionais organizados, tem as ocupações espontâneas, tem pessoas muito vulnerabilizadas, né, que precisam de um suporte além de moradia, né? Não sei se a moradia assistida, que está ali no programa, funcionaria, né?
e até mesmo no programa de moradia do Reviver Centro, tudo é voltado para a locação social, é o que o Lucas falou. Então, autogestão com locação social, tem até algumas experiências no Uruguai, mas a autogestão que a gente trabalha, até o próprio financiamento que existe no Minha Casa Minha Vida, não existe financiamento Minha Casa Minha Vida de autogestão, que é Minha Casa Entidades, para a locação. Né? Tudo vai lá para esse financiamento, né, individualizado no final, dessa entidade, então o programa está desconectado com a realidade. Só que isso é um decreto. Eu não sei como que o DPG 2 insiste no decreto, né? Como que a gente altera esse decreto, né? Porque para a autogestão não funciona a locação, né? Né? E para os movimentos, as organizações da sociedade civil, a academia, enfim, que também está discutindo questão, justamente para a gente, assim como esse fórum aqui, para que a gente consiga pensar um pouco mais, né, de como está, de fato, levando vida, gente, né, economia ativa, né, mas olhando o direito, né, o bem comum de toda a cidade. Né? E só uma coisa que me preocupa também, né, porque eu vi sempre aqui no Colégio de Líderes, né, e acho que no Colégio de Líderes, acho que o Edson Santos fez uma reunião com o Adão Paz. Ele comentou que tinha urgência em botar o PVD Centro, né? Então, assim, eu acho que esse espaço aqui tem que chegar lá no prefeito, chegar na Câmara de Vereadores, para que paralise esse processo, né, para que não se coloque em votação antes de concluir esse debate aqui, né, desse GT, porque eu acho que aqui pode surgir muitas ideias válidas, né, para melhorar o programa. Só uma coisa, eu posso circular uma lista aqui para a gente divulgar depois a audiência de debate público, porque eu não tenho contato de muita gente aqui, então quem quiser assinar, não tem contato. Marcelo, gente, ainda tem uma Antônio, além da Marcela, tem uma Antônio, a gente tem que fechar e aí apresentar a proposta de encaminhamento do que a gente vai, se vai ter uma outra reunião, se a gente vai tentar produzir um documento, que eu vi aqui, né? São 21 objetivos do PPP. E a gente está parado no primeiro até, sabe? Que é o do 0 a 3. Né? Mas o primeiro se repete, na verdade, quase os 21 todos são sobre isso, né? Habitação habitacional. Pois é, talvez fosse o caso até de correr isso e fazer, realmente sistematizar essa crítica. Eu acho que tem que fazer isso igual o Fernando não gosta de falar, mas eu acho que a gente tem que sistematizar essa crítica toda. Eu não me lembro de 78, mas eu lembro de 94. Eu lembro. Você se referiu, Fernando, a 78, com o programa de habitação. Não, desde 78 foram criadas leis e decretos tentando incentivar a produção habitacional. Mas até 94 era proibido de habitação. Foi a lei de 94 que permitiu. E desde então não acontece. Eu acho que a operação interligada entra aí para tentar ver se resolve, se alguma coisa acontece, se você dá algum tipo de recompensa. Eu acho que é bem assim, sabe? Não é muita coisa, não. Então, Marcela, por favor, e depois o Marco Antônio. Obrigada, Eugênia. Só uma questão, que hoje teve audiência pública do plano diretor, e eu acho que o Rever não está descasado do plano diretor, ao contrário. O Rever tem que ser contemplado no plano diretor. Essa reunião não era para falar sobre o plano diretor. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu falei que esse fórum é o fórum do Reviver. É óbvio que, como legislação urbana, tudo se conversa, tudo se comunica. Deveria.
Eu acho o seguinte, eu acho que o concurso ele está sendo esvaziado no plano diretor. Então, assim como lá a gente tem que discutir concurso, aqui a gente tem que discutir plano diretor. Na última audiência eu defendi a questão que foi excluída da obrigação de que anteprojetos de lei vinculados ao desenvolvimento urbano da cidade e a uso e ocupação do solo passem pelo concurso. Isso está numa das emendas produzidas pelo Executivo a ser aprovada agora na Câmara. Então, hoje, o que foi feito pelo Instituto de Arquitetos no plano diretor foi uma manifestação pública, não vou ler aqui, mas eu vou entregar ao Gênero, peço que, se puder, compartilhe com todos aqui, mas é uma manifestação do IAB em favor do concurso, em favor de que todos os projetos de lei passem pelo concurso e que sejam encaminhados através do concurso à Câmara de Vereadores, assim como o Reviver. Então, acho que é fundamental que a gente tenha outro dia de debate desse grupo de trabalho sobre Reviver e uma metodologia que a gente pode tirar daqui, realmente saindo do ponto 1 para os 21 pontos, mas o concurso é o nosso espaço de debate da cidade, ele é consultivo e participativo, então é super necessário. E com relação à habitação, aí eu faço uma parte, eu estive como subsecretária de habitação por 9 meses, foi um tempo curto, mas o Reviver Centro foi criado na época que eu era subsecretária. Eu recebi a lei do Reviver Centro às 7 horas da noite, a lei ia ser levada no dia seguinte pela manhã. A habitação não participou, a Secretaria de Habitação, posso dizer claramente, não participou da construção do Reviver Centro 1. Então, esses programas da alocação social, moradia assistida, autogestão e ATIS que entraram, não tiveram nenhuma participação da habitação. Então, acho que agora que está sendo revista do Reviver 2, é interessante convidar, é uma fala que a Isabel acabou de colocar aqui, a Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social. Hoje, quem está fazendo a ATIS, por mais que a gente não concorde, é uma outra secretaria, que é a Secretaria Especial de Ação Comunitária. Então, essas secretarias elas têm que ser ouvidas para ser feito realmente um plano de habitação, um plano social. Você queria falar, né, Marcelo? Oi? Tem que ser ouvidas e querer falar. Tem essa questão também, que é muito difícil a comunicação, acho que é importante isso, a Mariana Barroso está colocando, é muito difícil a comunicação dentro da prefeitura. A gente sabe que há uma dificuldade tremenda de comunicação entre as secretarias, mas é necessário convidar e colocar, que digam que não venham, mas acho que é importante trazer e tentar o debate. Mas a habitação não. A habitação não foi convidada na época do primeiro Reviver Centro, eu era subsecretária. Mas o Fajardo hoje falou de decreto que regulamentava todos os programas, esse decreto, a habitação também não participou. Não Eu acho que essa é a discussão Ele falou, não, Desse aqui. Fala aí, Lúcio. Eu acho que é a discussão interna que se E sobre o que estava sendo discutido aqui, que o Lucas e a Sandra levantaram. Não foi convidada. A FNH para participar da discussão de todos os documentos que foi tratado sobre o desenvolvimento de 4 programas dentro da Esse decreto não participou, não participou mais, não estava, você já tinha saído, não participou mais, Ruth, eu estou te dizendo, eu tenho as mensagens aqui, nós recebemos às 19 horas da noite. Deixa ela, vamos ouvir. Deixa, tá ótimo. Então, gente, só terminar minha fala, coloquei uma questão e foi o que aconteceu. Então, acho que é importante hoje chamar a Secretaria de Habitação, no dia que a Secretaria de Habitação estiver presente. Então, com relação aos programas, também foi colocado sempre, o Reviver Centro ele abrange a segunda RA. Na primeira e na terceira RA, há muitos imóveis de finalidades. São imóveis municipais, próprios municipais, que já foram desafetados para fins de habitação de interesse social. Então, talvez devesse sim ser discutida essa abrangência no Reviver 2. Não de expandir para a Barra, todas essas questões, mas que na primeira RA e na terceira RA há sim alguma possibilidade de produção de moradia. Eu acho que isso é muito
importante, que é um pouco do que a Sandra colocou aqui, né? E colocou do plano municipal também, do Porto, que tinha essa previsão, as ocupações, a questão da Minha Casa Minha Identidade. A gente tem um programa que está sendo reformulado para as áreas centrais, então é importante discutir isso aqui no nível 2, acho que é super importante, inclusive, mapear essas áreas. Então, tem as ocupações dos cortiços, tem as ocupações desassistidas, como a Sandra colocou aqui. Acredito que tudo isso deva contemplar nessa região do Reviver 2. E com relação à alocação social, ele não vai trabalhar descartado de uma política nacional. Então, também acho que vale a pena retratar e ver o que está sendo produzido no Brasil para poder trazer essas características para cá. Foi estudado na época o que estava acontecendo em São Paulo, que era a Casa Popular, a CDHU, e lá eles fundiram os dois, né? O público e o privado. A gente tinha toda uma admiração por São Paulo na questão pública, mas não deu certo, então eles fundiram com o público e privado. Acho que vale a pena estudar essa possibilidade para o Rio de Janeiro. A carta, Eugênia, a gente vai entregar. Ela quer que a jurada a gente entrega. Vou colocar no site do concurso aqui. Antônio, obrigado. Eu queria falar duas coisas, porque eu fiquei aqui exatamente muito árido, sabe? Primeiro, com a posição de Cristiane, que quer que a gente seja colocado numa determinada discussão, ela faz a gente que ela dá uma pautada e a gente tem que discutir uma pautada. A segunda coisa a segunda coisa é parabenizar para o Fernando, que há muitos anos, Fernando, que eu não vejo aqui presente o Sinduscom e a dele. Há muitos anos. Há muitos anos que eu não vejo. Faz uns 4 ou 5 anos que foi o último presente aqui, foi o de Caldo, o filho do Coitão, há muitos anos. Eu quero parabenizar a sua presença e dizer que os empresários são muito bem-vindos. Eu sou da época que o concurso foi criado pelo Fernando Alecá, e quem participava era a família Musa, que desapareceu no mercado. A família Musa, que eram os arquitetos que tinham propostas milionárias para o Rio de Janeiro, desapareceram. Entendeu? Saiu do mercado agora. Eu queria dizer o seguinte, que nós estamos muitos anos discutindo a questão da apresentação de interesse social. A gente vem toda vez discutindo desabilitação de interesse social. Isso não é contemplado em lugar nenhum. Lugar nenhum. Sandra, Lucas, todo mundo é Regina, não é contemplado. O Reviver foi colocado, e nós criticamos o Reviver pro Frajado. O Frajado, junto com o seu assessor, deu uma patada na gente, que eu me lembro. Dizendo que a gente não tinha voto. Dizendo que a gente não tinha voto quando a gente fosse prefeito. Porque a gente não foi eleito. Porque a gente queria. Foi traumatizante. Foi traumatizante a aplicação de interesse social. Entendeu? A gente fica insistindo nisso, como se isso fosse uma coisa muito difícil de ser feita. O Fernando tem uma sugestão muito boa. Para cada uma das questões da questão imobiliária, da questão do mercado, o mercado é obrigado a construir aqui e ali, tem uma que chama no meio ambiente, chama de compensação ambiental. Ela assim, tem uma compensação imobiliária para se fazer. Já que você quer construir, você vai compensar para fazer 2.000 residências habitacionais, mas não faz, não adianta. A gente está com um processo político. Enfim, você quer, aqui tem 1.000 propostas. Todo mundo aqui tem propostas, nunca tem propostas, há muitos anos, Rosa, então, mas o que a gente quer é a área de interesse social. Eugênio deu uma aula, às vezes, gente, o que é área de interesse social, o que é zona de interesse social, ela tem bem disso. Né? Isso não sai do papel. Não sai igual o relatório de impacto de vizinhança, que eu fico há anos que a gente vem dizendo, fizemos um relatório, uma lei de relatório de previsão exemplar, que o pessoal jogou no lixo. Lá na Câmara. Não, aqui mesmo. Não, é aqui que não serviu. Isso a gente não conseguiu. Quer dizer, o que a gente quer é coisa muito simples. A gente quer coisa muito simples. Não tem ele, mas o RFD já é isento. Pois é. Então, eu estou falando o seguinte, proposta nossa tem muita, viu? No tempo do espaço aqui, a gente vem produzindo muita proposta. E uma delas são contempladas,
E aí, mais uma vez, eu acho que, eu vou terminar dizendo o seguinte, o que vai acontecer com o plano diretor, o que aconteceu com o Eduardo Paes fez no último plano diretor. Vai voltar e vai passar um dia desse na Câmara, nós vamos acordar o plano diretor. O reviver vai ser feito a mesma coisa. Agora, lamentavelmente, é como diz o Fernando, isso são erros. Como dizia o Garcia dizia que a coisa educacional do país é tão ruim, porque não foi uma coisa, foi um projeto. É um projeto de destruição da questão educacional no Brasil. E aqui no Estado, Fernando, um projeto de destruição do município, um projeto de destruição da cidade. Então não tem como jeito. O Fajado dizia, não, estão tirando tudo quanto é pobre do. Ele gostava de falar, estão tirando tudo quanto é pobre da Cidelândia. Ele achava que isso era um avanço no reviver. Quando ele tira aquele pessoal todo que dorme nos bancos, ele achava que é isso. Eu, de novo, a Helena Landau, você sabe que a Helena Landau, a economista da Landau, a vez eu fui uma palestra, eu vivo repetindo isso, mas é que eu sou velho, eu vou repetir toda hora. Eu fui na associação comercial e ela dizia para mim assim, não, nós temos que transformar a rua República do Chile num boulevard. Ela falava, não, mas como é que isso boulevard? Não, assim, não tem a catedral, tem a Cascona, que até já saiu, tem 2 prédios da Petrobras, tem mais prédios da BNDES, ela falou, não, é só tirar aqueles camelões para fazer uma higienização. E fez. Se você passar na República do Chile hoje, não tem um camelô na República do Chile, não tem ninguém dormindo lá. Também não tem mais nada. Não, também acabou com essa coisa, mas não tem. Então, isso é um processo, é um projeto que está se. É um projeto de destruição. O Centro Livre está no Rio todo. Eu acho que é isso. Desculpa. Obrigado. O reviver vai ficar com essa pecha. Com certeza. Acabou, não, Eu acabou. achei curioso, só um comentário. Eu achei curioso a Marcela falar que um ponto tem que ser vivido. E eu diria assim, eu gostaria muito de dizer, eu também estou ouvindo. Que Deus não vocês ouviram. Quando eu for prefeito, eu vou ouvir tudo. A secretaria do concurso, se a secretaria do Estado, imagina, a gente corre atrás, simplesmente a gente corre atrás. E com argumento, com estudo, corre, faz cálculo, apresenta, tenta ganhar um espaço, tenta fazer chegar ao prefeito. A gente tenta, é assim, não é o concurso, vou passar por cima do concurso. Não existe, entendeu? A gente não tem esse poder de dizer que o concurso será sempre ouvido, porque essa forma de administrar, as secretarias não estão com as suas atribuições claras. Então, assim, como a Ruth falou, ou alguém falou, quem está tratando de educação é outra secretaria, ação social, enfim, está confuso. Tem um monte de secretaria tratando de assuntos urbanos. Então, a SMPU corre atrás. É isso que a gente faz, né, Cristiane? A gente vai fazer estudo, vai apresentar, e a gente está colocando a cara em todos os lugares que o nosso tema que a gente preza sempre a gente é solicitado. Às vezes a gente não vai, por exemplo, nós não fomos no caos. Nós não fomos no caos. No caos a gente está fora. Não, vocês não têm tempo. Várias pessoas me escreveram, mas como a gente vai representar, se a gente aparece, bota a cara lá, a gente acaba representando o executivo. E como que a gente vai lá falar pelo executivo? Eu estou aqui cheia de dedos para falar, porque aqui eu sou executivo. Como a gente vai falar, no caso, publicamente, pelo executivo, se a proposta não é nossa? Entendeu? É delicado. Então, mas todas as vezes que a proposição é nossa, a gente vai, a gente defende. A Marcela falou da educação, a pena que a Valéria não está aqui agora, mas ela foi ontem à noite, nesse evento, lá na defensoria, a educação não foi. Entendeu? O tema, principalmente na educação, a gente vai atrás, a gente faz, a gente pensa, mas tem outras questões. Na parte do reviver, é que a Ruth é modesta, mas eles fizeram super trabalho. Eu estou aqui tocando ela, para ver se ela fala o trabalho que eles fizeram, mas eles fizeram isso tudo, levantaram todos os imóveis públicos, foram atrás de projetos,
destinação desses imóveis públicos. São só 70. Mas é municipal, estadual, São só municipais, né? Não, é federal. 74 são. Tem municipal, estadual e federal. Eles chegaram a perguntar por esses da habitação. Vocês chegaram a passar para eles, esses que são Novos alternativos. É porque É dividir para governar. Essa mulher não eles que escolheram. E aí, dependendo dos imóveis, tem algum específico, tem muitos que eles viram que já são até privados. Assim, dependendo de algum, tem que ser tirado da lista, mas... Privados por invasão. Não, mas tem, está na RGI. Está na RGI. E aí, são 70 e esse está sendo feito um mapeamento, né, desses 70 imóveis, ver a situação deles, para dar uma destinação. E a gente daqui da SMPU, a gente tem que se fazer presente em toda a reunião para levantar a bola da necessidade do uso residencial, para evitar a gentrificação dessas unidades de centro. Então, a gente sempre levanta a bola, né? É claro que a gente não tem controle desse resultado, assim como a gente não tem o controle do que sai daqui da secretaria, né? A gente tem todo o arcabouço técnico, a gente estuda, conversa, vocês sabem disso, né? A gente conversa com a sociedade, mas as coisas se transformam, assim. Então, a gente tenta fazer o papel técnico. Água mole e pedra dura, tanto dá até dá. Não, tem que acabar. Claro, pô. Chegar para a 70 é habitação. Não, A proposta não, desse 70 é habitação. Não. Popular. Usos variados. Mas tem algum para habitação popular? Gente, posso falar comigo? Menos um minuto. Só um ponto, eu ia comentar esse programa do BNDES que está fazendo o levantamento. Eu acho que uma coisa assim que eu sugiro que o executivo leve, R$100 para habitação. Eu gostaria que as empresas que quisessem fazer esse negócio viessem aqui e propusessem um valor para esse terreno. Se alguém chegasse lá com uma cartinha, olha, R$1.000, R$1 milhão e R$100 milhões. A melhor proposta leva, mas você tem que entregar aquilo que eu pedi. Eu acho que isso pode ser um planejamento que o município pode fazer, porque ele vai atrair investimento para poder fazer a captação e, obviamente, a construção. Ele não vai se onerar de uma forma que a gente sabe que as obras públicas acabam extrapolando em questão de prazo e custo, vai produzir habitação. E aproveitar o Reviver Centro, quando ele diz a questão da notificação do parcelamento e edificação de utilização compulsória. Porque se a gente for se vocês forem bater aí na porta de dezenas de imóveis que estão aí, dívidas de IPTU gigantesco, o município vai arrecadar esses imóveis através da dívida e vai colocar isso para esse bolo. E esse bolo é um bolo que, no centro, ele só vai terminar quando o centro estiver consolidado com a habitação, com gente morando e trabalhando ao mesmo tempo. Eu acho que o trabalho não vai deixar de existir no centro. Então, assim, tem que ter esse movimento, porque assim, se o município ficar esperando de braço cruzado, com o BNDES fazendo conta para vender terreno a preço alto, não vai tentar de nada, porque todo esse trabalho que o BNDES está fazendo vai ficar parado se não for com o objetivo de produzir e não de captar dinheiro. Olha só, a gente vai caminhar. Eu posso só falar só um. Agora você quer. Vai lá. Eu chego com o microfone para criar. Se nós fizemos na época, né, a implementação, né, dos programas. Então, a gente pensou em várias formas, né? E o programa de vocação social, ele é pensado em duas estruturas, tanto a vocação pelo privado quanto pelo público. Sabendo que o privado, ele não vai atuar no mercado de 1 a 3, né?
isso é competência do público. E para atender a produção habitacional para essa faixa de renda, nós fizemos um estudo para ocupar, acho que foram 10 terrenos na área central. E aí, de princípio, seriam de 0 a 3 até 600 e poucas unidades. E para o privado, 1.000 unidades. Isso foi o começo. Nós fizemos um estudo de volumetria, a gente fizemos até um termo de diferença, o edital está pronto. Quanto ao programa de ATIS, a gente já tem até o local para ser instalado, a gente já tem um orçamento, já tem um projeto. Quanto à autogestão, a gente já sabe o recurso mínimo que a gente precisa, a gente já sabe como operar isso, já está tudo estruturado, já está pensado, o que falta é implementar, percebe? E quando a gente fala em locação social, ele falou que não precisa, o resto não precisa de uma agenciadora, mas como a gente pensou no programa de locação de serviço de moradia, ele é solidário. Um programa, ele apoia o outro. Eu posso ter produção, construção de um edifício voltado para a locação de um prédio público através da autogestão. Por que não? A construção eu posso fazer com a autogestão, o gerenciamento eu posso fazer com a gestão, talvez. Não é uma impossibilidade. Mas o foco, quando a gente criou o programa de autogestão, é para resolver as ocupações. É nesse sentido, é para resolver a questão dos cortiços. Eles não aceitaram a demarcação delas com mais? Aí já não é comigo. Esse assunto é feito pelo diretor. Não, ele queria reviver aí, não aceitaram. Então, aí, reviver. É cheio de ocupação, né? Mas teve uma legislação, não teve? Mas será esse ou não será esse, nesse momento, não impede que ela seja criada a qualquer tempo, sabe? Não faz de não impede que seja a qualquer tempo. Entendeu? Então, só para vocês entenderem que o esforço que foi feito para fazer com que esses programas sejam implementados foi grande, né? A gente fez vários estudos e várias possibilidades. Tanto há um tempo atrás foi pensado em colocar vouchers, né, para você poder trazer mais rapidamente a locação social, independente de ter a gerenciadora nesse momento, ou já ter o imóvel do público executado, né? Como é que eu poderia estimular isso? Várias fórmulas, né, várias maneiras, dependendo da vontade política de realmente colocar isso no PPA, de colocar isso adiante, para que ele seja implementado. Né? Assim, acho que tem poucas coisas que eu acho que a gente pode ainda pensar para o centro, porque ele não tem que esperar o EV 2 para poder fazer isso. Já está pronto, é só implementar, é só começar, é só querer fazer. Não, eu acho que assim, a gente nem implementou, já quer redesenhar. Vamos olhar com carinho para o que já tem e implementar o mínimo que seja por ATIS, né? ATIS a gente pensou de 1 a 3 e de 6, e até 6, de 3 a 6. Por quê? Porque no centro tem muitas famílias que moram no centro, que é único proprietário, mas que não tem nem condições de fazer um projeto, né? Se a gente conseguisse dar assistência para a família até as 6 para fazer o projeto e tivesse algum incentivo, algum recurso, né, a um baixo custo que a pessoa pudesse captar isso e fazer a sua reforma, por que não? E aquele que é até 3 é da competência do município fazer tanto o projeto quanto a obra. Eu vou fazer isso aonde? Eu posso fazer nos imóveis que estão ocupados? Posso. Por que não? E aí eu posso juntar a assistência técnica junto com a autogestão para fazer intervenção. Por isso que tem que ter uma articulação, e por isso que a gente imaginou um guarda-chuva que pudesse olhar para esses programas de forma colaborativa. Não que a falta de um impeça que o outro aconteça. Entende? Foi nesse desenho que nós fizemos. Agora, a implementação
não cabe ao IPP como órgão fazer, não cabe à SMPU fazer. Né? É um outro patamar, né? Um patamar de decisão. Entende? Então, assim, eu acho que o Compur ele pode fazer essa questão a nível político, né? A nível institucional, de cada instituição pode que isso seja feito. Né? Eugênia, a gente tem possibilidade, então, de produzir um documento com toda essa riqueza que foi colocada aqui, dizendo que o concurso, né, passando, já que não passou, mas depois de analisado, o concurso sugere que pelo menos essas medidas sejam, né, colocadas no revivedor. E que, ou também a gente pode fazer emendas no revivedor e colocá-las no concurso. Olha só, isso foi uma proposta até do secretário, que a gente apresentasse emendas, tá certo? E agora, a gente tem que ver que emenda. Poderia ser uma retirando a Barra da Tijuca do revivedor. Retirando o revivedor inteiro. Eu me lembro só para isso. Vou tirar a Barra da Tijuca. Acho que acaba a discussão. Eu acho que a gente retirar só lá, até uma avaliação do 346. Mas é isso, eu acho que tem que fazer a proposta nessa linha. Um ponto que é importante entender no mercado é o seguinte: quando a operação centralizada funciona no mercado, ela funciona quase como uma balança. Então, por exemplo, o centro hoje ele não traz um retorno esperado para o mercado, por isso que o mercado não investe lá. Então, não adianta eu falar aqui para você que o mercado vai fazer filantropia, porque não vai fazer. Né? Então, assim, aqui eu preciso lançar 7 mil, como a Deus comentou, porque é o preço que vende. Vende mais que isso. Nas audiências que o Fajardo falava do RBC, ele falava, o preço médio é 8 mil, o ideal é ser 8 mil. Vamos lá, está vendendo a 7. Mas o custo da construção hoje, ele vira a 5, quase 6 às vezes. Tá? Então, para você colocar terreno e mais verba de marketing, essas coisas, quase não tem margem. Então, o que o incorporador faz? Ele, para botar a balança no lucro que ele espera, ele pega essa operação integrada e joga para o outro lado. Pensa comigo. A pior coisa que existe num negócio é você depender de 2 negócios para ter um lucro. Se aqui no centro chegar no momento que ele tiver um lucro, ele não vai querer fazer operação integrada. Porque para fazer um lucro que ele precisa, você precisa de 2 empreendimentos, é a pior dos mundos. Porque tem 2 dores de cabeça. Ele pode fazer 2 projetos e acabar se dando mal nos 2. É melhor ele fazer um e fazer com que esse um funcione. Então, a operação integrada é sim, nesse momento, uma alavanca para tentar startar o processo. Mas ela pode ser uma alavanca que ela pode ser desligada, ela pode ser uma torneira que ela pode ser fechada a qualquer momento. E eu te garanto que o incorporador, no momento que ele perceber que o centro está reagindo em termos de consumo, ele não vai fazer a operação integrada. Fernando, eu queria responder a ele. Se eu discordo do que está acontecendo hoje com o RBV1, por que eu vou dar incentivo para ele? Você está falando, se for bom, se o que eu esperava, que me foi vendido no concurso, que era o objetivo de atender essa população de 0 a 3 nações, virou estúdio, não me interessa que isso vá adiante. Entendeu? Para a cidade, planejamento da cidade, não era isso que a gente queria. Então, por que a gente vai incentivar mais ainda se a gente não quer corrigir o erro que aconteceu no outro? O que você está dizendo é que o 2 não é a solução. O problema não houve. Pois é o que está todo mundo tentando dizer. Eu acho que você não está entendendo o que a gente está falando. Entendeu? Não funciona. Não funciona. Olha só. E não funciona por quê só? Olha só. A CUNE chegou numa coisa e falou assim, ela achava que o preço do imóvel da Presidente Vargas, ela disse que achou, seria de 7 a 8 salários mínimos. Quando ela foi perguntar ao investidor, ele ganha 16 a 17 salários mínimos. Ou seja, não é a renda que ele estava pensando. Não é por essa renda. Tá certo? Então, parece que o pessoal não lembra da reforma do Weber, que
precarizou o trabalho das pessoas, diminuiu a renda das famílias. Então, parece que isso dele é planando, ninguém percebe isso. Não percebe também que não vai acontecer nada com esse 13,75 de juros. Não vai acontecer, por isso que a gente está tranquilo. Não vai acontecer. A gente começou a discutir ontem, até que chegou lá. Eu disse, mas com esse 13,75 não vai acontecer. Não vai acontecer nada, vamos para cá. Sabe? É muito difícil, a situação está muito difícil. Agora, que a gente tem que deixar registrado assim, porque o prefeito quer votar para ontem. O prefeito está atrás do caso estrutural. Ele acha que o centro ele vai conseguir, de alguma forma, recuperar. Tá certo? E o que ele consegue, na verdade, a gente pode até achar que ele está com boa intenção, mas na prática, o que ele consegue é o terror de desespero. Tá certo? Essa a questão. Então, o que a gente pode fazer, em termos de conselho, eu acho até que o Fernando tem certa razão, porque ele diz que o problema é que a gente não vai ficar discutindo o que o mercado vai. Nós não vamos entrar nessa questão. A nossa questão é: os objetivos quais eram esses. O concurso, ele está se posicionando por justiça social, moradia popular, então vamos avaliar sobre esse ponto de vista. E o que não serve para isso? Tá certo? Quando eu falei de tirar a barra, você fez a intervenção. Você deve achar que a barra vai resolver isso. Só que a barra, ninguém estudou por como que a barra vai resolver. Se é fazendo várias coisas que a gente já simulou. Será que isso vai resolver? Ninguém estudou isso. Entendeu? Ninguém estudou mudar o 3.046. Ninguém estudou isso. Alguém saiu propondo, e a impressão que dá, sabe, que às vezes o mercado imobiliário é aquela criança mimada. Você chega para ela e pergunta assim: o que você quer ganhar de Natal? Um avô rico. Chega e pergunta: o que você quer ganhar de Natal? Aí a criança fala um monte de coisa, faz uma lista, uma confusão. Aí eu quero o centro, eu quero da P2, eu quero também da P3, eu quero assim. Mas olha só como está tendo uma distorção. Vocês não sabem o que querem. O 0 a 3, a gente acabou de discutir aqui, o 0 a 3, ele não tem a ver com a produção do mercado imobiliário. E aí, a operação interligada, ela não tem a ver com a produção do 0 a 3. Porque quem tem que fazer o município. Então, assim, você mesmo comentou, não vamos discutir, o foco é o 0 a 3. Então, assim, vamos esquecer o mercado imobiliário. Vamos tentar soluções para desenvolver o 0 a 3 no centro. Mas eu estou dizendo para prestar atenção no mercado imobiliário, eram as razões para a gente dizer. Não adianta prestar atenção. Mas aí você está vinculando a operação interligada, que não é quem vai produzir 0 a 3 no centro. Olha só, eu estou vinculando só a você dar como saída a barra. Eu não. Não, você não. Você Eu estou achando isso. A barra já tem aí, lá no lugar. A lei do então agora a gente está vendo. Eu sou transparente, eu posso ter agora a gente está se entendendo. Eu só quero discutir essa planilha de custo do Fernando, porque ele falou que não cabe. O retrofit é caro, eu sei. Eu já estudei retrofit na Secretaria de Habitação Tributária, a gente não encaixava no 0 a 3. É verdade. Agora, o terreno que está vazio, a demanda, eu vou lembrar para você que o Cores da Lava foi para o Guinness Book, porque ele vendeu 800 unidades em 1h30. Abriu o stand de vendas 9, 10h30 fechado, vendeu tudo. 6 mil reais naquela época. 6, sabe quanto por isso? Como é que a Há Clavinha... mais de 15 anos Mas como é que a Clavinha traz esse legal? valor do INCC para hoje. Esse valor do INCC para hoje passa de 25 mil reais. Entendeu? São coisas malucas, entendeu? Mas assim, não adianta falar de dinheiro fora de tempo. Dinheiro é tempo. Mas eu estou te falando, tem 6 mercado, mil, demanda tem. tem. Isso é legal, ele apostou que você Tem, as pessoas não sabem. E hoje continua sendo um dos imóveis que você não encontra valor. Eu trabalhava na Correia, vamos lá, Por isso que aí eu tenho que peraí, que eu vou fazer, não sei o que eu achei, fazer nada, eu tinha acabado tudo. Uma loucura. Uma demanda resolvida. Vamos fazer uma unidade de encaminhamento para esse? Como tinha feito encaminhamento? Não, eu tenho encaminhamento também. Tá bem? Gente, eu peço desculpa, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso em casa. Tá? Eu não adiantava da Você hora. já tem encaminhamento, cara. Vamos ver se a gente consegue concluir mais rápido. Eu acho que a gente tem que fazer um documento. Agora, eu acho que esse documento tem que incluir
propostas. Eu acho que hoje aqui a gente só discutiu avaliação. Eu acho que tem propostas talvez demandem mais estudos. Eu acho que a proposta mais imediata seria pedir, que a gente falou na reunião, que é o comum fazer uma carta do Caiado pedindo adiamento, para ele não tem o poder de botar na pauta. Não vai ter a audiência do Edson Santos de 19, para ele segurar esse projeto que o concurso está estudando, né? Eu acho que existe um consenso entre nós. Acho que até o Fernando reconhece isso, que ele é da lei, o presidente foi lá na reunião do tal e reconheceu, não, realmente, ele está... Tem toda a razão. Rose, eu nunca vou esquecer lá naquela discussão, o presidente da DEM falou, e a gente ficou todo mundo com a cara do E eles é que propuseram. O prefeito chamou-os e perguntou, O que vocês querem? vocês, meu filho, me mandem projetos. E não dá. E o prefeito chamou, ou seja, para nós ele não quer nem ver a cara, nem ouvir, muito menos ver. O cara falou na nossa frente, olha, o prefeito chamou a ADM e falou, me mandem projetos, me mandem projetos. Nós fomos, pedimos algumas semanas, falou, entregamos projetos. Isso aí nós fizemos para o projeto. Ou seja, a ADM fez o projeto. Gente, isso dá vontade de O chorar. Reviver 2 também, né? Falou que o Reviver 2 Eles fizeram, pô, gente, é brincadeira. É uma humilhação para os profissionais que trabalham aqui, que faz, como ela diz, que leva meses produzindo, para depois o prefeito chamar a dele um projeto ser assinado. Gente, eu não preciso ficar bem com o prefeito, então eu posso falar o que eu quiser. Não preciso, não sou funcionário. Agora, é vergonhoso. A gente tem que fazer uma colocação dura. Eu, pelo menos, não aceito que a gente faça nada brando para ficar bem. Porque o que eu vi é o desrespeito do desrespeito. Mas aí no vídeo da Costa, o vídeo da Costa foi Para com pior. vocês. O vídeo da Costa foi pior. Assim, Olha só, reunir na a gente casa. precisa As reuniões da casa fazer propostas. Concluir a reunião. Então, eu acho que a gente tem que fazer, no primeiro, né, proposta curto, médio e longo prazo. Quem vai concentrar? A secretária Eugênia, você vai concentrar as sugestões. Não, a gente está fazendo uma ata. A Cecília está fazendo uma ata. O que eu estava pensando era de colocar essa ata no site do concurso, as pessoas avaliarem isso e ter proposta. Porque a primeira proposta que parece, que pelo menos parece para mim evidente, é que eu preciso de um seminário de moradia popular na cidade do Rio de Janeiro. Não é possível. Não só. Sabe, a gente tem. Aí você vai pensar assim, a SMH vai. Eu não sei, a gente tem que pensar, construir uma conferência, talvez, da cidade, e a deveria, entendeu? Sabe? Como já houve com o prefeito, a gente procura construir essa conferência para discutir essas coisas, entende? Porque uma coisa pontual como viver, sabe, com essa situação que está, não vai adiantar nada. Não adianta muita coisa. A gente tem que construir outro tipo de intervenção. Tem essa questão do concurso, que tiraram, a evidência tirou do PLC 44, mas acontece que a lei do concurso continua valendo, e a lei do concurso diz que a gente tem poder até de chamar audiências públicas, não sei o que, se for o caso, entendeu? Se for justificado. Então, eu acho que a gente tem que construir alguma coisa, entende? Independente, que toque na principal coisa que as pessoas acham que precisa ser feita. Entendeu? E aí sim a gente vai até convidar o prefeito para estar presente. Se for uma coisa construída, grande, não sei o quê, chamar o prefeito para a gente não vai parar a tramitação. Eu acho que o primeiro ao curtíssimo prazo. Mas aí, para parar a tramitação, a gente tem que ter alguma coisa Justificar. muito concreta para a gente fazer, entende? Inclusive, eu acho que seria melhor a gente ter emenda do que
ia ser isso com o secretário, ele é o presidente do concurso. Então, não adianta eu sair caminhando. Mas ele não topa? A gente Não, tem que eu estou fazer. pensando como é que seria feito isso. Ele vai caminhar com o prefeito, mas ele já parece que ele já encaminhou várias coisas para o prefeito em relação ao reviver. Eu acho que a própria secretaria do concurso fazia isso com o seu secretário. Eu me lembro. Não, é porque ele é o presidente do concurso, eu tenho que me remeter a ele. Entendeu? Mas é o prefeito, enviar a Câmara. Enviar o prefeito, enviar a Câmara. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Ele só envia a Câmara. Ele envia a coisa para ele. Ou o concurso tira uma posição pela interrupção da tramitação e a gente coloca para vereadores e para. Não vamos fazer. Tá certo? Coloca no site do concurso, o concurso é pela interrupção dessa discussão do reviver, tá certo? E salvo o melhor juiz enquanto não tiver uma avaliação melhor. Mas acho que é só uma coisa urgente, assim, a gente está se propondo a fazer essa avaliação de proposta. Colocar isso, assim, não chegar com o pé na porta, no ofício é, olha, a gente está se debruçando e, por favor, esperem que a lei diz que tem que passar pelo concurso. Não passou. Então, estamos fazendo nosso papel legal, que é analisar a lei. Então, espere a análise do concurso para levar para a pauta. Eu acho que aí a gente, inclusive, se referir à lei do concurso. E dizer no relatório, na ata, dizer que houve um consenso, que é preciso que hajam ajustes no reviver, que o reviver 102, né, essa lei que está sendo implementada, não é suficiente, ela não faz esses ajustes, e que a gente precisa de um tempo para fazer seminário, convidar os atores e pensar propostas para exatamente esses ajustes na forma de emenda ou substituição. Eu penso até que a gente pode ser mais, quando se referir ao item 1 do artigo 1º, o item 1, que parece ser o mais importante, ele não foi reviver 2 esquece, né, política habitacional. Não trata disso, só trata da operação. O Marcos Sacianu, né, ele falou por 2 vezes, foi um pedido, não, porque realmente aí. Viabilizou só Ipanema e Copacabana, muito poucos imóveis que puderam absorver e tal, e tem que ampliar o negócio, foi claramente o pedido dele, porque ele tomasse imóvel pronto. E eu acho que podia ser por aí, Eugênio. Eu acho que tem várias propostas do BNDES. Pode ser que saiam coisas interessantes. No dia que eu fui, a mesa foi Tainá, eu, Pablo, Marcela, que já foi embora, e o Alex Depu participou pelo Zoom, que ia dar aula, só ficou uma parte, mas a gente chegou uma conclusão, quero que o Cristiano está acompanhando isso, não esteja aí, que um dos problemas do reviver é que ele é muito grande, a área é muito extensa, pegasse no BNA inteira, que seria interessante, pegando esses imóveis que eles têm, que eles não deram a lista para a gente, eles mapearem, fazerem, né, um zoneamento, digamos assim, né, e pensar nessa utilização desses imóveis por etapas, né, setores, Praça Tiradentes, Cinelândia, não sei o quê, e a gente combinar os incentivos fiscais para fazer PPPs, não sei o quê, com um projeto urbano, porque é isso, não está criando sinergia e fazer um imóvel, um lançamento na Presentivada, lá do nada, né, na 1140, outro lá na Irineu Marinho, aí o centro na Senadora, não está gerando cidade, não tem nem morador, né, mas ainda que tenha alguns moradores, pelo menos juntar esses gatos com gato, para sustentar uma padaria, uma livraria, um restaurante, um serviço de bairro. O jeito que está espalhado, não vai gerar nada. E o cara vai comprar compra, tem que pedir um Uber. Ele vai fazer o quê na Presidente Vargas, cara? Ali naquele lugar? Nem o turista gosta de ficar numa. Nem turista assim, e o que foi falado aqui hoje, eu acho importantíssimo para o ouvido do pai, eu acho que pode soar como música. O governo federal está estudando exatamente Minha Casa Minha Vida para áreas centrais.
vale a pena a gente estudar isso, casar com ele, chamar a Inês Magalhães. Aliás, a audiência do Edson Santos, ele está chamando a Inês Magalhães, tá? Pensando nele, né? Inês já foi convidada. Então, saber... Vice-presidente da Caixa. Esse argumento pode estar marcado. Se o governo federal está investindo, Exatamente. vamos ter mais um. E o Paes falou de dinheiro do governo federal, ele, ó, o filho dele, né? Ele foi o prefeito do Minha Casa Minha Vida, né? O troço lá foi o cara mais feliz de Minha Casa Minha Vida no Brasil, né? O prefeito. Ele pode ser agora o prefeito do Moradia no Centro, desde que ele faça um arcabouço legal, né? Que combinado, né? Agora acabou só lá. Combinado com o programa federal, né? E não esse reviver, que é isso, gente. Na verdade, analisando estímulos ao mercado. O mercado sozinho vai. O contexto político do reviver não é uma coisa. O reviver 2 é outro. Só o mercado não vai. O mercado tem que ser. A gente, na habitação comunitária, a gente conseguiu fazer 0 a 3 em triagem, e aqueles também na área do Catumbi, com a prefeitura comprando terreno. Ou seja, essa é a PPP que pode ser a PPP do bem, né? Que não é o Parque Paraíba. E a prefeitura entrar com o imóvel e a construção civil entrar como construtor, não como um incorporador que vai ter um lucro estratosférico. Isso pode ser, não está comprando à noite, só que não é a habitação popular. Não é lá que é para hotel, não. Tem hotel, tem construção. É para a habitação popular, é uma judiação. Melhor que uma rua, gente. Ah, isso é, mas tem outras tantas soluções que não é. Eu acho que não vai servir para nada. Tudo bem, isso é só uma. Porque vai ser, a reforma vai ser uma grana. O próprio Eduardo Paes falou que vai ser bem custoso. É claro, anos fechado. Vazando de Salvador, do Fera de Salvador, que é perto da área central, que deram uma vazando de Salvador. Não, é como eles acharam caro, o prefeito está entrando com uma parte para ver se a minha vai visitar com a outra. É isso. Mas aí, então, como é que a gente caminhou? Vai ter tentar a primeira manifestação de adiamento, e aí desenvolve essa carta de avaliação. A gente vai mandando o outro. Acho melhor ter um trecho a existir. Eu acho que a gente pode colocar você. Eu não estou lendo, nem escrevendo. Você não gostou, então? Eu deixo o problema na hora. Não leio nem escrevo. Não, tudo bem. A gente. O que aconteceu? Pode fazer. Justamente me deu ruim. Você vai pegar Covid? Não fiz operação. Eu sabe que eu não sei? Foi logo depois da Covid mesmo. Eu tive Covid no passado e eu tive uma obstrução da retina B, central da retina. Já tinha um problema e estava. Tem um monte de gente que achando que isso pode ser. É uma trombose. A gente nem pode produzir aí. Não, nós vamos produzir. Eu vou produzir isso. O documento nós vamos botar colaborativo. Aí as pessoas vão olhando, vão fechando. A gente elencou algumas propostas daqui, né? Essa do próprio Fernando. O Fernando e você quase solidariedade. Eu falei da própria questão Eu não entendi muito não, porque cota de solidariedade, na verdade, é uma taxação do construtor, e a operação interligada é o... Não, mas ele não está associando a operação interligada. Ele está falando para... Ao invés da operação interligada, mas a operação interligada é um benefício, é uma vantagem que ele está dando para o construtor, e fazer a moradia... Mas se der o terreno, entendeu? Se der o terreno, se der Todas as coisas. não tem. Vai na redação. Ele está aqui, né? Nessa zona, A gente tem que fazer, gente. Pelo amor de Deus. tem que ser rápido. Tem. Essa do gabarito livre, assim, também. Eu falei para a Júlia que pode ser essa constitucionalidade. O procurador falou isso. Gente, olha só, assim como a zona franca, é marketing. Só. Não tem, mas não é marketing. Não existe. Não Ele precisa. O Thiago deu um sabe, está condicionado ao IAT de 15. A gente já falou para ele quando Não, ele ele já respondida ali,
existe gabarito mínimo. Principalmente no centro. Não existe. Não. Eles sabem que não pode. Aí fala que é. Olha, o máximo que vai acontecer, a gente vai ter a ata da reunião. E aí a gente vai elaborando o documento. Tá? E aí a gente vai depois do feriado. Não, mas aí vai, se o Augusto não topar, a gente vai fazer o concurso B? Concurso B. Não existe concurso B, não. A gente vai ver a forma de. Existe sim, Eugênia. Vai ter concurso B. Existe sim. Existe sim. A Rose incendiária. Curso revolucionário. Vai ter concurso B. Gente, é isso. Vamos encaminhar o documento. Obrigado pela Aí, pelo menos. Vai,